Enquanto você rola a tela, o vazio em seu peito devora o resto do homem que você deveria ter se tornado. Você acorda antes do sol, mas não por disciplina. Você acorda porque o silêncio da madrugada é o único espelho que não mente. Você sente o peso do lençol, o ar frio no quarto e aquela pressão surda no peito que nenhum vídeo curto consegue anestesiar. Você está cercado de notificações, seguidores e conexões digitais, mas a verdade é mais brutal. Você é um fantasma habitando um corpo cansado. A epidemia da solidão masculina não é um conceito estatístico. É a dor latejante de milhões de homens que se sentem invisíveis em um mundo barulhento. Olha ao seu redor. Onde estão os rituais? Onde estão os irmãos de armas? Onde está o propósito que faz o sangue ferver? Fomos castrados pelo conforto. Substituímos a glória da conquista pela dopamina barata de uma tela de 5 polegadas. O homem moderno é um náufrago em um oceano de superficialidade, gritando por socorro enquanto segura o peso que ele mesmo criou. Essa solidão que você sente não é um erro do destino. É o resultado direto de uma sociedade que quer você fraco, isolado e dependente de validação externa. O abismo não está lá fora. Ele está entre o homem que você é e o homem que você sabe que deveria ser. A cada dia que você passa tentando preencher esse buraco com prazeres efêmeros, o abismo aumenta. A traição mais amarga não é a de um amigo ou de uma mulher, mas a traição de si mesmo. Você se abandonou na busca por aceitação. Você entregou sua mente ao algoritmo e sua força à preguiça. E agora, no isolamento do seu quarto, você percebe que não tem ninguém para culpar, além da sombra que reflete na parede. Mas escute bem, pois aqui jaz a verdade que poucos têm coragem de aceitar. A solidão é um monstro que devora os fracos, mas a solitude é o fogo que forja os reis. Existe uma diferença abismal entre estar sozinho e ser soberano em sua própria companhia. A maioria dos homens foge do silêncio, porque não suporta quem encontra lá dentro. Eles têm medo dos próprios pensamentos, medo das falhas que o ruído do mundo costuma abafar. Se você não consegue ficar em um quarto escuro por 1 hora sem o seu celular, você não é um homem livre. Você é um escravo de colarinho branco. O inimigo não é a falta de pessoas ao seu redor. O inimigo é a sua incapacidade de ser autossuficiente. O sistema moderno foi desenhado para que você se sinta incompleto sem consumir, sem postar, sem ser notado. Eles querem que a sua solidão seja uma doença para que possam lhe vender a cura, em forma de entretenimento e antidepressivos. Eles temem o homem que encontra paz no isolamento, porque esse homem não pode ser manipulado. Um homem que domina a própria mente na solitude é uma ameaça à ordem estabelecida. O estoicismo não é uma filosofia de bibliotecas empoeiradas, é a engenharia da alma. Marco Aurélio, o homem mais poderoso da Terra, escreveu para si mesmo no calor das batalhas sobre a cidadela interior. Ele sabia que o mundo poderia desmoronar, que impérios poderiam cair e que amigos poderiam trair, mas se a mente permanecesse firme como o ferro, nada poderia tocá-lo. Você está buscando fora o que só pode ser construído dentro. A sua epidemia de solidão é, na verdade, um chamado para a guerra interna. Como você usa a solitude a seu favor? Primeiro, você precisa matar o viciado que vive em você. A dopamina é a corrente que prende o prisioneiro à parede da caverna. Desconecte-se. Deixe o tédio vir. O tédio é o útero da criatividade e da autoanafise. Quando você para de fugir de si mesmo, as feridas começam a cicatrizar e as respostas começam a surgir. Você não precisa de mais amigos, você precisa de mais caráter. Você não precisa de mais amor externo, você precisa de mais respeito próprio. Sinta o sangue correndo em suas veias. Esse líquido vital carrega a herança de ancestrais que enfrentaram o frio, a fome e o aço. Eles não tinham tempo para se sentir sozinhos, porque estavam ocupados demais sendo fortes. A modernidade roubou de você a necessidade de lutar, e sem luta, o espírito masculino apodrece. A solitude é o seu novo campo de batalha. É onde você treina seu corpo até a exaustão, onde você estuda até que sua mente se torne uma lâmina, e onde você reza ou medita até que seu espírito se torne inabalável. Transforme o seu quarto em um monastério. Transforme a sua dor em combustível. Se ninguém te liga, use esse tempo para ler os clássicos. Se ninguém te convida para sair, use esse tempo para construir um império físico ou financeiro. A glória não é dada aos que clamam por atenção, mas aos que trabalham no escuro, quando ninguém está olhando. O homem que abraça a solitude descobre que nunca está realmente só.
pois está acompanhado pela sua própria visão e pelo seu propósito inegociável. A cura não virá de um novo relacionamento ou de um aumento de seguidores. A cura virá do momento em que você olhar para o espelho e não sentir mais vergonha do que vê. Quando a sua própria aprovação for o suficiente, o mundo começará a gravitar em torno de você. Ironicamente, é quando você para de precisar das pessoas que você se torna o tipo de homem que todos querem por perto. Mas a essa altura, você já terá descoberto que o trono da solitude é muito mais confortável do que a mesa dos hipócritas. Lembre-se, o ferro é forjado no calor extremo e martelado no isolamento da bigorna. Se a vida te colocou em um período de solidão, não lamente, agradeça. O universo está te dando a oportunidade de se reconstruir sem a interferência de vozes medíocres. O abismo que você temia se tornará a fundação do seu castelo. A epidemia termina quando você decide que a sua mente é um templo, não um depósito de lixo digital. Levante-se. O silêncio está te chamando para a grandeza. Não confunda silêncio com ausência. No silêncio, a verdade grita. No isolamento, o fraco se quebra, mas o forte se torna antifrágil. Cada hora gasta em solitude produtiva é um tijolo na muralha da sua soberania. Deixe que eles se percam no ruído. Deixe que eles busquem migalhas de atenção. Você é de outra linhagem. Você é o arquiteto do seu próprio destino. E as ferramentas que você precisa estão escondidas exatamente onde você tem mais medo de olhar. Dentro de você mesmo. O caminho é estreito e solitário, mas a vista do topo é reservada apenas para aqueles que não tiveram medo de caminhar sozinhos. A jornada do herói sempre começa com um afastamento da tribo. Você está nesse estágio agora. Não recue. Não se auto-saboce com distrações baratas. Sinta o peso da responsabilidade. Sinta o frio do ferro. Sinta a clareza da mente. Você está sendo preparado para algo maior do que o seu sofrimento atual consegue enxergar. Amanhã, quando você acordar, o mundo ainda será o mesmo. As distrações ainda estarão lá. A solidão ainda tentará te seduzir para a vitimização. Mas você será diferente. Você terá a consciência de que a solitude é o seu maior trunfo. Use-a como um martelo para esmagar suas fraquezas. Use-a como um escudo contra a estupidez coletiva. A epidemia acaba aqui, hoje, na sua decisão de transformar o vazio em poder. Pois um homem que aprendeu a caminhar sozinho pode chegar a qualquer lugar.